Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de álgebra diferencial. Hoje nós vamos continuar de onde nós paramos na última aula, que é explorar algumas propriedades gerais que as derivações têm antes da gente seguir e apresentar novos conceitos dentro desse ambiente. Então, a primeira propriedade geral que nós vamos observar agora é que se eu tiver uma derivação qualquer, que estamos no ambiente mais geral possível, sem precisar fazer nenhuma hipótese por enquanto. Então, se eu tenho uma derivação, a primeira coisa que a gente consegue mostrar muito facilmente é que o núcleo. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, peraí. Que o núcleo dessa derivação, já que isso aqui é um morfismo de módulos, né? Então isso pode ser visto. Bom, isso tem um núcleo associado a ele, eu tenho a noção de um zero aqui no codomínio. Então a gente mostra facilmente que o núcleo é uma R subálgebra de S. E aí, se o núcleo é uma subálgebra de S, então claro que o D vai ser uma derivação visto com coeficientes aqui no núcleo D também, né? Com os caras tomados ali também quando você multiplicar por escalares. Então, isso aqui é trivial. É imediato, né? Do fato disso aqui ser uma subálgebra. E por fim, a gente mostra também que digamos que os elementos de R, quando vistos lá dentro de S, não é bem vistos lá dentro, né? Porque essa função não necessariamente ela é injetiva, mas lembra que quando eu tenho uma estrutura de R álgebra em S, isso nos dá naturalmente um morfismo estrutura, né, que a gente muitas vezes se refere a ele, que é o cara que pega um elemento do anel R, o anel de base, e leva no R vezes a unidade. Quando esse R aqui é um corpo, aí esse morfismo aqui é injetivo com certeza, e aí esse morfismo aqui sendo injetivo, você pode enxergar o R como se fosse um subanel do S, e aí você pode até identificar esse cara com o próprio R, se você quiser, se você não tiver nenhum problema filosófico com relação a isso. Mas como é que a gente não está fazendo essa hipótese desse R ser um corpo, então a gente não é adequado você identificar isso com R. Aqui, mesmo que você não tenha problemas filosóficos com relação a isso, mas se essa função aqui não é injetiva, então assim, essa identificação não faz o menor sentido. Porque aí, porque o R não vai ser isomorfo à imagem dele. Então, é uma identificação que não é uma identificação, na verdade. Então tem que ter um cuidado com isso. Então, esse R1S aqui seria o produto, né, já que S é um R módulo, é o produto da unidade de S por R como um produto por escalar. Então, o que nós estamos dizendo é que esses caras podem ser vistos como constantes nesse anel S, nessa álgebra S, porque a derivada dá zero, digamos assim. Então, os caras aqui podem ser vistos filosoficamente como se fossem constantes. Tá? Então, provar essa proposição é bem tranquila, muito facinho, né? Estamos no início da teoria, então a maioria dos resultados são bem simples de serem provados. Por exemplo, que isso daqui é uma subálgebra de S, a gente já sabe que é um submódulo, porque o D é um morfismo de módulos. Né? Então, assim, como o D é um morfismo de módulos, ou, para falar um pouquinho mais rápido, é R linear, então nós já sabemos que o núcleo de D é um R submódulo de S, né, que é o anel, que é o módulo que está no domínio. Agora, para eu mostrar que é uma subálgebra, a gente tem que mostrar que essa coisa também é um anel, né, um subanel de S. Então, a gente precisa verificar rapidamente que a unidade está no núcleo, mas nós já vimos isso na última aula. Então, a unidade, porque para nós aqui os anéis precisam ter unidades, né, até os seus subanéis. Então, por isso que eu estou frisando isso. Então, a unidade tem que estar no núcleo de D. E isso é verdade, porque nós já vimos na última aula, certo? Não tem o que fazer aqui, né? Nós vimos na última aula que isso aqui é verdade. Então, isso aqui, ok. Beleza. Aí a gente tem que provar agora que essa coisa é fechada para o produto. Porque já é fechado para a soma. Então, para ser um subanel, tem que ser fechado para o produto e ter a unidade. Então, a gente tem que mostrar que o núcleo de D é um subanel. Nossa, esse D ficou longe aqui, né? Deixa eu corrigir isso daqui. Núcleo de D. Isso, agora sim. É um subanel de S. Isso aqui é bem facinho também, porque olha só. Eu vou pegar então dois elementos aqui quaisquer, F e G, pertencentes ao núcleo de D. E a gente tem que mostrar que o F vezes G está no núcleo de D, mas é muito tranquilo, porque a gente usa a regra de Leibniz. Ó. Como nós estamos numa derivação, para eu mostrar que o F vezes G está no núcleo, eu tenho que calcular o D, a derivada, né? A derivação de F vezes G. Isso é, pela regra de Leibniz, F D de G mais o G D de F.
Aí é show de bola, né? Porque isso aqui é f multiplicado como módulo com o zero do módulo m, mais o g, como o f está no núcleo também, então isso aqui é o zero do módulo m, né? Então essa coisa toda aqui é zero. É o zero no módulo m, o que nos diz exatamente que o f vezes g está no núcleo de D. Tudo bem, pessoal? Então tranquilaço, né? Isso fecha então o item A, certo? Porque isso aqui agora é um subanel de S. Como é um R submódulo, então por definição é uma subálgebra. E o item B, tranquilaço. No item B nós vamos mostrar que as constantes, né, que os elementos do anel R, quando multiplicados pela unidade da álgebra S, isso sempre resulta em elementos que têm derivada zero, cuja derivação é o zero. Isso é muito fácil porque D, isso é muito fácil porque D é R linear. Então nós já fizemos um trabalho na aula passada que é o seguinte: o que vai ser o D do R1S? Bom, esse produto é como R módulo. Então, se D é um morfismo de R módulos, ele é R linear, então isso é a mesma coisa que o R multiplicado pelo D de 1R, sendo esse produto aqui o produto de M como R módulo, que é induzido pela estrutura de R álgebra que o S tem, já que o M é um S módulo. Então você tem tudo bem induzido, bonitinho aí. E agora nós já... Opa, aqui é a unidade de S. Vamos lá, cuidado. Então aqui é a unidade de S. Já vimos na última aula que a unidade de S sempre é elevada no zero do módulo, onde essa derivação está sendo trabalhada. Então esse é o R0M. E aí você está no módulo, meu amigo, ou minha amiga, ou ser humano qualquer que está me ouvindo agora. Você está no módulo. Um escalar multiplicado por qualquer elemento do módulo é esse elemento do módulo. Tudo bem? Então acabou. É só isso. Então isso fecha essa bela proposição, que é uma... que agora, daqui para frente, a gente vai usar, provavelmente sem nem ver que está usando mais. Segundo fato geral, olha que bonito. Mesmo esquema, né? Você tá sem trocadilhos com geometria algébrica. Mesmo ambiente, você está com um cenário mais geral possível. Você tem uma derivação sobre R. E aí a gente vai mostrar que se você tiver um ideal qualquer da álgebra S, e o N é um número natural, a imagem da potência do ideal I por N sempre está contido nesse submódulo de M, que é obtido a partir do produto da N menos 1ª potência do I com M. Tudo que a gente tem que mostrar aqui, na verdade, só para relembrar para vocês, é o seguinte, ó. A gente já sabe, por definição, que essa potência aqui, ó, o que é a potência do ideal, né? Só para relembrar, tem uma aula disso lá em alfabetização em anéis que vocês podem dar uma olhada. Mas relembrando rapidinho aqui, ó, isso aqui é o ideal gerado por esse conjunto aqui, ó. São todos os produtos finitos dessa forma, F1 até Fn, aonde cada Fi pertence ao I para todo I de 1 até N. Tá? Então, você precisa pegar o ideal gerado, porque esse conjunto, dessa forma aqui, não é fechado para soma. Você tem um problema para mostrar que isso aqui é fechado para soma. E aí você faz o quê? Você pega o ideal gerado. Ou você pega as somas finitas de coisas desse tipo. Também dá no mesmo. Tá? Então, assim, se eu quero mostrar que a imagem desse cara está aqui dentro, o fato disso aqui ser um ideal de S, e S ser um R módulo, então essa estrutura de R módulo que o S tem introduz em I naturalmente uma estrutura de R submódulo em S. Então, se eu mostro que a imagem de um gerador está aqui dentro, a imagem do R submódulo gerado por isso, que vai ser esse ideal I, também vai estar aqui dentro. Tá? Então é bem tranquilo. A gente só precisa mostrar primeiro que isso aqui acontece. Ó. D de F1 até Fn pertence a isso daqui, a esse submódulo, para todos F1 até Fn pertencentes ao I. E isso aqui é fácil pelo que nós provamos na última aula. Aquela regra de Leibniz generalizada para um produto finito qualquer. Então, de fato, o que vai acontecer aqui? Ó? Se você toma F1 até o Fn pertencente ao I, definindo aqui no cantinho, só para não sujar muito a demonstração, ó, lembra que a gente definiu aquele F chapéu I, que é tirando os caras que... tirando o iésimo termo, né? Então, definindo isso assim, ó, J de 1 até N, J diferente de I, FJ, esses produtos, vimos
deixar aqui no cantinho. Isso aqui vale para todo i de 1 até n, né? Então vimos que a derivação do f1 até o fn é precisamente essa soma. I de 1 até n, do fi chapéu, e aí a derivação no fi. Nós vimos isso. Agora olha só o que acontece, ó. Esses camaradas aqui, ó, eles estão, já que eu estou fazendo um produto de n-1 elementos dentro do ideal i, é claro que isso daqui está nessa potência aqui, ó, no i elevado a n-1, certo? Então o que, que você tem aqui? Ó? Uma soma de elementos nesse formato, onde você tem um cara no anel, que está no ideal, na potência n-1ésima desse ideal, que está no anel S. Então isso daqui está no in-1, e esse camaradinho aqui está no m. É a imagem do FI. Então, por definição, ó, isso daqui está nesse submódulo. Esses submódulos são as somas finitas de coisas desse tipo. Bom, você tem uma soma finita aqui, né? Então, essa imagem está aqui dentro. Aí agora, para o caso geral, se você pegar um elemento aqui qualquer agora, se você então, mostrando de fato então que isso daqui acontece, né? Agora a gente vai pegar um elemento qualquer aqui na potência. Então, se eu pegar aqui, ó, sei lá, um V pertencente ao I elevado a N, a gente pode escrever esse V assim, ó. Então podemos escrever V como sendo uma soma desse tipo, uma soma finita assim, ó, J de 1 até R, de F e 1 até... Aqui é J. Deixa eu colocar o J. J é do lado direito, né? É só para nossa psicologia ficar legal. F1J até F NJ, são N elementos. Então, são o V, qualquer elemento dessa soma pode ser, qualquer elemento dessa potência é uma soma finita de produtos finitos de N elementos no ideal I, certo? Onde F1J até o FNJ pertencem a I para todo J de 1 até R. Certo? Aí agora você usa que uma derivação ela é linear, então ela preserva a soma em particular, e você usa essa afirmação que nós acabamos de provar. Ó. Então, logo, a derivação aplicada em V é a derivação dessa soma, que é, usando aqui, dando um passo a mais, é a soma das derivações em cada um desses caras. Só usei que a D é linear. Certo? E aí, a gente já provou na afirmação anterior que cada um desses caras está aqui, ó. Agora, isso aqui é um submódulo de M. Ele é fechado para soma. Em particular, fechado para somas finitas. Então, isso daqui está aqui exatamente como nós gostaríamos de provar. Tá? Então, tem alguns cenários onde é importante a gente trabalhar com potências de ideais. Então, a gente já estabeleceu esse resultado geral aqui, porque quando precisar, a gente pode usar tranquilamente. E aí, mais um resultado geral legal é a chamada regra do quociente. Para quem já viu a análise, uma das formas de você obter aquela famosa formulinha para a regra do quociente, né, que muita gente tem dificuldade de lembrar, às vezes eu mesmo tenho ela tem um detalhezinho do sinal negativo que você não pode esquecer quem que você deriva primeiro, né, diferente da regra do produto. E quando você faz a análise, a gente observa que em geral, a gente prova primeiro a regra do produto, e aí, com a regra do produto, a gente consegue deduzir a regra do quociente para a derivação. E aqui é mais ou menos isso que vai acontecer, porque em análise, a regra do produto, a regra de Leibniz é um teorema. Para nós aqui é uma definição. A gente trabalha, ou na verdade é um axioma, você parte, é um pressuposto. Então você parte da regra de Leibniz. E aí a gente vai observar que é só... você não precisa de ter um significado profundo por trás da regra de Leibniz para que ela possa ser aplicada de modo a demonstrar a regra do quociente. Só o formato dela, só o formato da regra de Leibniz, para nós já vai ser o suficiente para provar que, por exemplo, quando eu tenho um elemento invertível no anel S, a gente precisa disso para poder falar do inverso aqui, né? Então a derivada de f vezes g a menos 1, que seria o f sobre g, é exatamente digamos que esse g a menos 1 ao quadrado seria ele aqui embaixo, né? Só que a gente está num anel qualquer, então a gente tem
precisa ter um cuidado de colocar g ao quadrado em denominador, porque não necessariamente essa coisa é um domínio, então você não tem um corpo de frações a princípio, talvez você poderia ir trabalhar em alguma localização, mas no primeiro momento fica melhor da gente trabalhar num cara que é invertível e trabalhar digamos, com esse formato. Então você tem, digamos, o quadrado do inverso, que é o que aparece no caso clássico, multiplicado por, entre aspas, o denominador multiplicado pela derivada de f menos o numerador vezes a derivada de g, digamos assim. Então a gente consegue obter a mesma coisa. Tá? E em particular a gente consegue uma equação para a derivada do inverso, em termos da derivada da função, da função, do elemento original da álgebra S e do seu inverso, desde, obviamente, que ele seja invertível. Tá? A gente precisa pedir isso. Tem como provar isso aqui primeiro e obter a regra do quociente como consequência também, mas aqui a gente já vai fazer de uma vez logo, obter essa coisa aqui. Que aí o de baixo aqui é só você aplicar na unidade, certo? Se você, por exemplo, pega o f igual a 1, ó, por que isso aqui é um em particular mesmo? Quando você pega f igual a 1 e olha para essa expressão, desse lado aqui você vai ter a derivada, né, a derivação do g a menos 1, e desse outro lado, quando o f é igual à unidade do s, né, nós já vimos que a derivação na unidade sempre é zero. Então esse termo aqui vai embora. Então vai ficar menos f, que é a unidade, então vai ficar menos d de g, multiplicado pelo quadrado do inverso de g, que é o que está aqui. Ó. O d de g, o menos está aqui, e o quadrado do inverso. Então, por isso que é um em particular mesmo. Depois é só aplicar essa igualdade que você obteve na unidade, com f igual a 1, e vida que segue. Então vamos lá. Aí que a gente vai fazer um truquezinho, porque olha só, a gente vai brincar com algumas coisas aqui, ó. Note que a gente observa o seguinte, ó, quando eu pego o d de f, eu quero que apareça o fg a menos 1, né? Então eu vou fazer isso daqui, ó. Isso é d do fg a menos 1 vezes o g. Eu não posso ser espancado na rua por fazer isso. Eu posso até ser espancado por outros motivos, por ser vascaíno, por exemplo, mas não por conta disso daqui. Aí, usando a regra de Leibniz, enxergando esse produto como um produto de dois elementos, então isso daqui vai ser o quê? Ó? Bom, vai ser o g vezes a derivação disso, que é o que eu quero descobrir, no fim das contas. Então eu vou tentar isolar essa coisa e ver o que aparece do outro lado. Mas o contrário agora, né? Eu vou deixar então o fg a menos 1 multiplicado. Lembra que aqui o elemento está em S e esse produto aqui agora é o produto por escalar de M como S módulo. Mas eu não vou ficar escrevendo isso toda hora porque senão vai ficar muito pesado. Mas eu acho que dá para vocês entenderem. Então isso aqui é o D de G, a derivação no G. Aí o que você faz? Ó? Na equação original tem que aparecer um G D de F, né? Então multiplica por G em ambos os lados e vamos ver o que acontece. Então isso vai implicar que o G multiplicado por D de F, quando você multiplica G nesse outro lado aqui, ó, vai ficar um G ao quadrado aqui. Ó o cara aparecendo. D do fg a menos 1, mas quando eu multiplicar o g nessa coisa aqui, como o mundo aqui é comutativo, é uma maravilha, né? Não tem que ficar tomando cuidado em aonde você vai colocar os caras. O g vezes o f vezes o g menos 1, o g menos 1 vai sumir, vai ficar só o f. Vai ficar g vezes g menos 1, que é a unidade do s, e aí multiplicado por f, fica só o f d de g. Como o meu objetivo é descobrir quem é esse cidadão de bem, cruz credo, eu vou isolar ele então. Então isso daqui é a mesma coisa que eu escrever g ao quadrado, d dessa coisa, igual ao quê? Bom, aqui do outro lado estava o g d de f já, e aqui esse cara eu vou jogar para o outro lado subtraindo. E acabou, né? Agora vocês já estão vendo onde que isso vai dar. Como esse g aqui é invertível, o quadrado de qualquer elemento é invertível, então eu vou multiplicar pelo inverso em ambos os lados. Então eu vou ter d do fg a menos 1. Opa, o menos 1 está dentro do parênteses aqui, senão não compila. Então aqui o inverso de g ao quadrado é a mesma coisa que o quadrado do inverso. Né? Tem essa brincadeirinha com os inversos. Então eu já vou colocar no formato que a gente quer. A princípio seria isso, só que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Ó. Tira o menos 1 daqui, tira o 2 e troca. Então vai ficar g a menos 1. Só para ficar no formato que a gente está acostumado lá na análise. E aqui tem um cara que já estava aqui. Então g d de f menos o f d de g, e está aprovada a regra do quociente nesse ambiente mais geral das álgebras. Show! Localização. Como que a localização entra nessa história? Vamos lá, então.
Mesmo cenário, temos uma álgebra S sobre R, um S módulo M e uma derivação, uma R derivação D. E aí, lá no anel de base, no R, eu vou pegar um sistema multiplicativo que eu vou chamar de D. No mundo clássico a gente chama muito de S, né, o sistema multiplicativo. Mas aqui claramente nós teríamos uma ambiguidade na notação, então eu vou chamar esse negócio de D. Não achei uma letra melhor, eu vou chamar de D então. Esse D, eu confesso que é a ingenuidade de pensar em denominador, quem está no denominador. Não, mas é só uma coisa ridícula mesmo. Então, assim, quando a gente tem um sistema multiplicativo e a localização por D, a gente tem a propriedade universal da localização, né, que diz que quando, se você tiver, por exemplo, aqui, vamos ver o cenário, nós temos esse morfismo de anéis, que é a estrutura entre R e S, certo? Nós temos esse morfismo, que é o que dá a estrutura, que aqui, só lembrando, o lambda de R aqui para nós é o R multiplicado pela unidade de S, produto como R módulo em S, então a gente tem esse morfismo em estrutura. E aqui o que acontece? Quando eu suponho que o T1S, ou seja, as imagens desse morfismo, a imagem do morfismo lambda, a imagem de elementos do sistema multiplicativo, certo? O D está aqui dentro. D tá aqui dentro. Se a gente supõe que esse sistema multiplicativo aqui tem todas as suas imagens invertíveis em S, a gente consegue, então, fazer um certo diagrama bonitinho aqui como tá. Porque, assim, a gente tem um morfismo de localização aqui, certo? Que, sei lá, chama de ρ, que pega o R e leva na fração R sobre 1S, certo? Nessa localização. E nós já sabemos que quando a imagem dos caras do sistema multiplicativo são invertíveis em S, a gente consegue um único morfismo que faz esse diagrama como está. Certo? Um morfismo que sai da localização e vai em S. Essa é a chamada propriedade universal da localização, que também tem aula disso lá na playlist com o nome fantástico de Waze comutativo, então você vai encontrar isso lá. Então, esse morfismo aqui laranja, que eu coloquei aqui, é exatamente esse morfismo aqui no fim das contas, tá? Então, a gente tem esse morfismo de anéis induzido por esse fato, pela propriedade universal da localização. E aí, já que eu tenho esse morfismo de anéis, como M é um S módulo, eu posso enxergar o módulo M como um módulo sobre a localização também. Posso fazer isso, certo? Então, eu vou usar esse cara aqui. E o M e o S, né? O S também pode ser visto como um módulo sobre a localização. Na verdade, uma álgebra, né, sobre essa localização, porque isso daqui é um morfismo de anéis. Então, naturalmente, aqui a gente tem uma estrutura de módulo de álgebra sobre a localização. Então, com essas estruturas, a gente consegue mostrar que essa derivação aqui de S em M, que é uma R derivação, também vai ser uma derivação sobre a localização. Não tem muito o que fazer aqui, porque para eu mostrar que isso daqui é uma derivação sobre a localização, a regra de Leibniz não diz respeito a qual anel de base que eu estou trabalhando aqui, num primeiro momento, né? Diz respeito só à estrutura de M como esse módulo. A parte de preservar a soma também não tem relação com esse anel especificamente. Quando eu digo que esse cara é uma derivação sobre esse anel, eu estou dizendo então que isso daqui precisa ser satisfeito. Então já vou colocar na jogada. Ele tem que ser um morfismo de módulos sobre isso daqui. Só que a parte da soma não é afetada por isso. A gente tem que olhar o produto por escalar, então. Então a gente tem que verificar que isso daqui acontece. Ó, que o D, sei lá, de alfa sobre T. Aqui o V está em... Eu vou pegar um cara em S, vou chamar de F. F. Isso tem que ser a mesma coisa que o alfa sobre T, D de F. Para qualquer alfa em R, T em D, porque quando eu pego elementos arbitrários dessa forma, eu estou pegando um elemento arbitrário na localização, e F em S. Então é só isso que a gente precisa verificar, é só isso. Porque a parte de preservar a soma, continua preservando a soma, digamos que a estrutura de grupo aditivo aqui não é afetada por essa reflexão que nós fizemos aqui. E a parte da regra de Leibniz, de novo, não diz respeito a qual anel o S é uma álgebra sobre ele. Só diz respeito mesmo à estrutura de M como S módulo. Então é só isso que a gente tem que verificar. Se a gente verificar isso aqui, acabou. D é uma derivação com os escalares
tomados na localização também com essas estruturas canônicas induzidas pelas informações que nós temos aqui. E aí não é muito difícil, porque olha só, é só a gente usar a estrutura induzida. De fato, vamos provar isso, essa igualdade. Quando eu pego, aí vai o meu transtorno obsessivo compulsivo, né? Deixa eu pegar os caras aqui, não é suficiente ter os caras aqui, né? Eu tenho que pegar dados nos caras, deixa eu te falar. É o cúmulo da pedância. Então, dados esses caras aqui, vamos lá. A derivação do alfa sobre t multiplicado por f, que é o produto de f como módulo sobre a localização. Então, a estrutura induzida é essa. Vai ser o quê? Isso daqui, então, é a imagem desse morfismo, né? É a imagem desse morfismo em alfa sobre t multiplicado por f, agora esse multiplicado sendo o produto por escalar como S módulo. Então, vai ser a imagem desse cara, se a gente der um nome aqui provisório, sei lá, chama essa coisa aqui de gama. Vai ser o gama do alfa sobre t multiplicado por f. Esse produto aqui agora é como S módulo, por isso que é um induzido. O gama alfa sobre t é isso aqui, né? Que eu chamei de gama é essa função aqui. Então vai ser o quê? Vai ser o alfa 1s, o inverso t1s, lá em S, multiplicado por f como S módulo também. Só que aqui eu estou esquecendo de alguma coisa, tem a derivação, né? Animal. Então eu estou calculando a derivação disso tudo. Isso. Agora sim. Aí qual o passo que nós vamos dar agora? Vou usar a regra de Leibniz. Porque agora isso aqui é um elemento que está em S. Isso aqui também. Aqui já é o produto no anel S, né? Se eu falei em algum momento que era o produto por escalar de M como S módulo, não. É o produto por escalar do S como módulo sobre como módulo sobre a localização. Tá? Se eu falei isso antes, eu estava enganado. Isso que eu falei antes vai acontecer agora, quando a gente aplicar o D e usar a regra de Leibniz. Então isso daqui vai ficar... Eu vou escolher a ordem aqui. Então eu vou pegar isso daqui multiplicado por D de F, alfa 1S, T1S a menos 1, D de F, isso. Mais o contrário. Então eu apliquei a derivada, né, a derivação em F. Agora eu vou fazer o contrário então. Vou pegar o F e aplicar a derivação no alfa 1S, T1S a menos 1. Show. Aí o que vai acontecer aqui? Desse lado, isso aqui é o gama de alfa t, né? Gama de alfa sobre o t. Então isso aqui, na verdade, é o alfa sobre t multiplicado por d de f, onde esse produto aqui é o produto, agora sim, o produto de m como módulo sobre a localização induzida por essa gama. Agora sim, tá certo. Mas, observe que é isso que eu quero provar, né? Ó, a gente quer chegar nisso. Então, de algum jeito, a gente tem que provar que essa porcaria aqui dá zero. Então, vamos tentar fazer isso. Vou aplicar o fato de estarmos numa derivação de novo. Ó. Isso aqui pertence ao S e isso aqui também pertence ao S. Então vamos lá. Isso aqui então é o alfa 1S D dessa coisa. T1S a menos 1 mais o contrário. Então isso daqui vai ser agora o T1S a menos 1 D do alfa 1S. A unidade do S. Tudo aqui. Aí já tem um carinho que a gente pode mandar embora, que é esse daqui, ó. A gente já viu, nós já vimos hoje, né? Como o alfa está em R, nós vimos que a imagem de R vista lá dentro de S pelo seu morfismo em estrutura sempre está no núcleo da derivação. Então essa coisa aqui sempre é zero. Como o alfa está em R, nós vimos que se o alfa está em R, o alfa vezes a unidade do S sempre é alguém que tem derivação zero. São o que nós podemos ver como constantes, né? Então esse cara aqui é zero. Então, se tiver alguma contribuição dessa parte, deixa eu repetir isso aqui, vai ser aqui, ó. Então eu vou ter F multiplicado por essa coisa. Alfa 1S, D disso. Certo? E aí vocês vão observar que a gente está calculando a derivada do inverso de uma coisa, que a gente sabe que é invertível em S. Hoje nós vimos, como uma consequência da regra do quociente, uma formulinha bonitinha que me dá a derivação de um inverso de um elemento em termos do inverso desse elemento e da derivação do elemento original. Então, usando essa fórmula, vai ficar assim, ó. Fica isso, tá? Eu só apliquei a fórmula nisso. Essa coisa, é só aplicar, tá? Se ficar difícil enxergar dessa forma,
Chama isso aqui de um G e olha para a fórmula anterior. Isso que eu circulei de vermelho é isso daqui, ó, usando a regra do quociente. Uma aplicação da regra do quociente. Só que o ponto aqui, pessoal, é que aqui, ó, isso aqui está em S, isso aqui está em S, e aqui é um elemento do M. Esse camarada aqui, ó, nós já sabemos que é zero também, pela mesma razão. O T está em R. Se o T está em R, digamos, o escalar T multiplicado pela unidade de S é alguém que tem derivação zero. Mesma razão pela qual isso daqui também é o zero do M, né? Só para não confundir aqui, é o zero do módulo M. Assim como aqui também a gente tem isso. Então aqui, tudo isso é zero, tudo virou zero. Então, só sobrou isso daqui mesmo, que era exatamente o que a gente queria. Tá? Então, se a gente puder, a partir da estrutura, se a estrutura de R álgebra em S for tal que, a partir de um sistema multiplicativo em R, as imagens do morfismo estrutura são invertíveis em S, então a gente pode enxergar essa derivação como uma derivação em relação a essa localização específica. E aí mais um resultado geral, que eu acho que a gente poderia até ter feito depois de obter aquela regra de Leibniz generalizada, que é a forma talvez mais geral possível da regra de Leibniz, quando ao invés agora de estarmos trabalhando com um produto finito de elementos em S, na verdade pegar qualquer expressão polinomial de uma quantidade finita de elementos em S. Essa seria talvez a expressão máxima de generalidade para a regra de Leibniz. E o fantástico aqui é que quando a gente vai olhar para uma equação que envolve a derivação de uma expressão polinomial de f1 até fn, isso na verdade vai ser isso vai depender das derivadas parciais formais desse polinômio que define a expressão polinomial. Então é fantástico esse resultado, é fantástico. Então a derivação de uma expressão polinomial numa quantidade finita de elementos em S, o que ela vai ser? Vai ser essa soma de uma combinação, né, de uma combinação S linear em M, onde os coeficientes vão ser as derivadas parciais do F nesses elementos de S, multiplicados pelas derivações nos FIs. Então é a expressão máxima de generalidade para a derivação de uma expressão polinomial. Fantástico. Então a gente vai usar as ideias que nós fizemos e o que nós fizemos também na última aula para o produto finito. Aqui o que nós vamos fazer primeiro é o seguinte, ó. Todo polinômio f, ele é uma combinação linear finita de produtos finitos de monômios, certo? Então a gente pode escrever assim, ó. O f assim, escreva, isso aqui vai ser útil. Escreva f, uma soma desse tipo aqui, ó. Eu vou chamar aqui como se fosse um multi-índice, L igual a L1 até Ln, variando num conjunto finito. Aqui eu tenho um coeficiente, AL, que está em R, multiplicado por um monômio desse tipo, x1, L1, xn, Ln. Certo? Então isso aqui é uma expressão geral para um polinômio. Tá? Aqui com L finito, com L um conjunto finito. Certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai estudar primeiro o que é a derivação disso daqui. Ó. Se a gente souber o que é isso, depois a gente usa o fato da derivação d ser R linear. Porque o AL aqui talvez seja interessante escrever, né, com L finito, e o AL, claro, né, você tem um polinômio com coeficientes em R. Então esse AL está em R. Para todo Lzinho em Lzão. Né? Esse Lzinho, na verdade, é um multi-índice que a gente usa aqui para poder colocar nos monômios que eu posso ter mais de uma indeterminada. Então, se a gente obter uma equação razoável para isso, a gente vai usar depois a R linearidade de D para poder concluir o resultado. E o que nós vamos provar é que isso daqui acontece. Ó. Desse lado eu consigo colocar a derivada parcial com relação a xi desse polinômio que está associado a esse cara, que é o polinômio que quando eu aplico ele nos f's resulta nisso. Então x1, L1 até xn, Ln. Então opa, aqui não tem f, né? Não tem f, desculpa gente, aqui não tem f. O f vai vir depois. Então só corrigindo aqui rapidinho, a derivada parcial dessa coisa, até puxar mais para cá um pouquinho assim. Isso. Aí fica um pouquinho grande a expressão, mas só para deixar claro que aqui, ó, aplicado no f1 até o fn, que é o que eu quero depois. Então eu tenho esse coeficiente, vamos ter esse coeficiente multiplicado
aqui o produto como S módulo DFI. Então a gente vai mostrar isso, tá? Para todo, isso aqui vai ter que valer para todo a L1 até Ln pertencente ao L, que é o conjunto de multi-índices onde a gente está fazendo variar a escrita desse polinômio. E aí vai ser tranquilo, porque olha só, a gente vai usar algumas ideias que nós já fizemos anteriormente. Então, de fato, vamos tomar aqui um L igual a L1 até Ln pertencente ao L. E aí, o que acontece? Ó? Usando o que nós já fizemos anteriormente. Quando você olha para essa derivação, F1, L1 até o Fn, Ln, se você quiser enxergar isso como um produto de n elementos, você pode. Você tem também aqui um produto de L1 mais L2 até Ln elementos. Mas você pode organizar isso de um jeito em que, olha só, deixa eu fazer uma continha aqui do lado. Se você chamar, por exemplo, Gi do Fi elevado a Li, e aí usar as mesmas notações que a gente usou na aula anterior para esse contexto, de, por exemplo, G chapéu I como sendo produto com J de 1 até N, com J diferente dos Gs, dos GJ, então a gente pode usar o que nós já fizemos. Então isso daqui, por exemplo, deixa eu colocar, eu acho que, será que vai caber? Vamos ver se cabe. Isso aqui, por exemplo, é a soma, então, pelo que nós vimos. Enxergue isso assim, ó, como G1 até Gn. Talvez fique mais fácil para você entender. Então vai ser a soma de 1 até N dos G chapéu I, isso, D do GI. Certo? Aí vamos continuar a conta aqui então. O que é o G chapéu I? Vamos tentar continuar aqui para a gente não sujar muito daquele lado. O G chapéu I vai ser esse produto aqui então, né? J de 1 até N, J diferente do I. E aqui eu vou ter o Fi elevado a Li, certo? Desculpa, Fj elevado a Lj. Então eu tenho os monômios aplicados nesses caras, exceto o iésimo monômio. Só que desse lado aqui, então deixa eu repetir isso aqui, ó. Vamos repetir esse negócio. Vai ficar um pouquinho grande, mas assim, é só porque a anotação é um pouquinho grande, mas eu gostaria que realmente vocês compreendessem que não é necessariamente difícil. Olha só, aqui, deixa eu colocar isso assim, colocar algumas cores diferentes aqui para ver se fica mais fácil de ser compreendido. Eu não quero trocar essa cor. Isso. Aí aqui então, isso é a soma de 1 até N. Aí esse é um dos coeficientes. Aliás, por enquanto esse é o coeficiente. Então esse coeficiente G chapéu I é esse produtório. E o D de GI, o D de GI, vamos fazer uma continha aqui do lado para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O D de GI vai ser um D de uma potência, que a gente já provou alguma coisa a respeito disso na última aula. O D de GI, isso vale para qualquer I, né, de 1 até N, é o D do Fi elevado a Li, que na última aula nós vimos que eu posso descer o Li, aquela velha história. Li, D de... Opa! Não, é o Li, aí eu tenho o Fi elevado ao Li menos 1. Isso. Multiplicado pelo D do Fi. É aquela regra da cadeia para potências. Certo? Então é isso que vai entrar aqui na jogada. Ó. Eu vou ter o termo, em termos de coeficiente, eu vou ter o termo aqui Li, Fi Li menos 1, e aí multiplicado pelo D do Fi. Agora, essa expressão que apareceu, eu vou deixar o coeficiente, o cara do módulo branco, D de Fi. Agora, pessoal, esse coeficiente verde que apareceu aqui é precisamente a derivada parcial do monômio x1L1 até xnLn aplicado nesses caras. Porque quando você deriva isso daqui parcialmente, o que você faz? Você vai olhar lá no monômio xi, pela definição de derivada parcial formal, você vai descer o Li e no xi vai aparecer o Li menos 1. Isso está acontecendo com os FIs. Então, isso aqui, na verdade, essa parte verde é o quê? Ó? É a derivada parcial desse monômio x1 L1 até xn Ln aplicado no F1 até o Fn. Certo? Aí, isso são os coeficientes desse somatório. Então aqui eu tenho um somatório com essas... Deixa eu colocar o igual aqui, né? Para ficar bonito.
Aí a gente tem esse coeficiente multiplicado por esses caras. Então a gente chegou exatamente onde a gente queria, nesse primeiro objetivo que nós nos propusemos, certo? Agora a gente estende isso, a gente vai usar essa afirmação e provar que agora eu vou colocar o polinômio f na jogada e usar a linearidade. O que acontece quando eu faço... E usar também, que a gente já viu na última aula, que a derivada parcial formal é um exemplo de derivação. Então ela é linear, ela é R linear e satisfaz a regra de Leibniz. Mas para nós aqui vai ser... O importante é que ela vai ser R linear e a gente consegue estender por linearidade. Então, eu vou partir do lado direito da equação que eu quero provar. Ó. Essa coisa aqui, soma de 1 até n, da derivada parcial xi aplicado no f1 até fn, com d de fi, vai ficar um pouquinho grande agora. Olha só, isso então vamos lá, somatório de 1 até n, aí a derivada formal, xi, que é uma derivação, aplicado em f, certo? É isso que eu estou fazendo. Primeiro eu vou aplicar no fzão, aí depois o resultado disso a gente aplica em f1 até fn. O fzão é esse somatório aqui, ó. Deixa eu copiar e colar porque eu acho que vai ser mais rápido, hein? Só isso aqui, né? Isso. Então vamos copiar e colar aqui. Então estou aplicando nisso. Esse é o f. Aí eu vou fechar o parênteses aqui agora. Aí o resultado disso eu aplico no f1 até fn, certo? Ok. Isso é o coeficiente, né? Isso é o coeficiente. Então, vamos colocar isso aqui de verdinho, para facilitar a nossa compreensão. Multiplicado, então, pelo d do fi. Agora a gente usa que a derivada parcial formal, ela é R linear. Então, essa coisa vai se transformar nisso. Certo? Só usei que ela é linear, R linear. Então, digamos, os coeficientes eu jogo para fora da derivação e vou derivar as parcelas. É o que está aqui. E depois aplico isso no f1 até fn. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente pode modificar um parênteses de lugar aqui, quer ver? Ó? A gente pode usar propriedades básicas de somatórios e escrever isso basicamente assim. Eu vou transformar... Deixa eu colocar esse somatório aqui então, branquinho. Aqui assim. Branco. Opa, não foi. Isso, branco. E agora a gente vai olhar para esses produtos aqui, ó. Para esse produto aqui. Isso daqui a gente viu o que é. Olha aqui, ó. Tá aqui na afirmação. Isso é a derivada. Isso é a derivação desse termo, certo? Olha aqui, ó. É exatamente o que tá. Aqui a gente tem que trocar o... Aqui a gente comuta o somatório de lugar, que também não tem problema. Pronto. Como a soma é comutativa, a gente pode trocar o somatório de lugar, respeitando o AL aqui, no lugar certinho. E essa expressão que apareceu aqui agora é exatamente, olha aqui, ó, que nós deduzimos aqui atrás, é a derivação nesse, digamos, produto de monômios nos f's. Então aqui eu vou conseguir simplificar muito essa escrita e escrever assim, ó, L pertencente ao L, o AL, e isso daqui tudo é o D do F1 L1 até o FN Ln. Agora você usa, a gente usou que a derivada parcial formal, que é o F maiúsculo, né, pessoal? Aliás, aqui não tem F, não, é vício. Aqui não tem F. A derivada parcial é desse monômio aplicado nisso. Deixa eu ver, agora acho que não tem mais nenhum erro, não. Isso. Aí aqui agora, assim como a gente usou que a derivada parcial formal ela é R linear, bom, a gente está com uma derivação aqui, né? Então a derivação é R linear. A derivação sendo R linear, essa escrita pode ser reescrita assim, ó, como D desse somatório aqui, ó. L1 até Ln pertencente ao L. Deixa eu ver aqui. Aí vou deixar o AL aqui e vou multiplicar pelos monômios nos Fs. Só que olha só. Isso daqui é exatamente a aplicação do polinômio f maiúsculo no f1 até fn. Tá? Então olha aqui, ó. Isso é o D de quê? Essa expressão é a expressão polinomial definida pelo f maiúsculo no f1 até o fn. Então nós provamos a igualdade que nós gostaríamos.
Tá? Então, essa belíssima igualdade que relaciona a derivada, a derivação de qualquer expressão polinomial em termos das derivações dos caras que estão aparecendo na expressão e a derivada parcial formal do polinômio que induz essa expressão polinomial está aqui apresentada e demonstrada para vocês. Tá? Esse foi o último resultado da nossa aula de hoje, desses resultados mais gerais. Espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.